Graça e paz, meus irmãos. Vamos falar a verdade sobre os dízimos e oferta? Bom, antes de tudo, quero iniciar dizendo o seguinte: para alguns pastores, o dízimo é a galinha dos ovos de ouro, para outros, não. Também quer dizer que é bíblico que um pastor, um líder que está à frente, tenha sim o seu salário. Paulo deixa claro isso na carta de Corinto. A Bíblia diz assim, ele fala que o Senhor ordenou, veja bem, não pediu, ordenou, que aquele que prega o evangelho viva assim do evangelho, como do altar. Não atará a boca do boi que debulha. Tá? Deus ordenou isso. Deus não estava pensando em animal. Paulo faz essa pergunta. Deus estava pensando em animal ou em nós? Claro que é no ser humano. Mas, em contrapartida, há muitos picareta que agem por trás. Mas vamos lá. O dízimo, ele não é para, vou logo direto, não é para a igreja. Não é para a igreja. O dízimo foi para a nação de Israel. Só lê Malaquias, Deus está falando sobre a nação de Israel. Vós e toda a nação de Israel. Não é para a igreja. Você não vê em Atos a igreja dando dízimo. Você não vê ensino nas cartas sobre dízimo. Existem duas ocasiões que falam sobre o dízimo. Uma, Mateus 23, que Jesus fala para os mestres da lei, para eles, os judeus, não o gentil. Ele fala para eles que eles dizimam isso, aquilo, e não usam misericórdia. Façam isso, mas façam também esse outro. O dízimo, eles levavam no templo. O templo foi destruído no ano 70, para começo. Dízimo não era dinheiro, era alimentos. Eram alimentos que eles recolhiam da agricultura nos dias dele. Então o que acontece? A igreja, ela não ensina a verdade sobre o dízimo. Primeira ocasião é essa que eu falei, Mateus 23. A segunda está em Hebreus, que o autor está falando, comparando Jesus com Melquisedeque, que ele encontrou com Abraão e deu o dízimo. Só que ele está falando aquilo para levar os hebreus a entender a grandeza de Cristo, que vejam só que até Abraão, a quem o povo, os hebreus veneravam, reconheceu em Melquisedeque e lhe deu o dízimo de tudo. Olha só. Então, Abraão, que é o pai dos judeus, eles como judeus, os hebreus, quando o autor escreve, está querendo levar eles a entender. Vejam bem, a grandeza com que Cristo aí vai usar isso para levar eles a entender. Não está falando para eles dar o dízimo, só está levando eles a entender, tá bom? Essa é a parte 1. Fique com Deus, medite nessa verdade e dê seu comentário, tá?